Neymar ganhou perdendo. Ele ganhou a parada, apesar que o Ministério Público tem que se manifestar ainda, o grande fiscal da lei, que é o MP. Mas é o seguinte, o Neymar vai ganhar esse jogo aí, já ganhou, mas perdeu de goleada. Pode parecer paradoxal, mas ele ganhou perdendo e perdendo muito. Esse foi o tipo do jogo do perde-perde, porque na vida é perde-ganha, perde-ganha, perde-ganha. Tem uns que ganham muito mais que perdem, outros perdem muito mais que ganham. Mas é sempre perde-ganha, perde-ganha. Esse jogo aí, Nájila Neymar, foi um perde, 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 perde danado. E se o Neymar ganhar na justiça, e está ganhando e vai ganhar, acredito, né? Mas ele já perdeu. E hoje, o que aconteceu lá em Paris? O PSG já diminuiu o valor do passe dele para... Passe, como a gente falava antigamente, né? Porque o rapaz realmente saiu queimado. Não é só dessa, é todas as bobagens que andou fazendo, do pai guloso dele, desde a Vila Belmiro para a Catalunha, a burrada do Barcelona para ir para a Cidade de Luz, onde ele encontrou escuridão técnica e também de imagem. E agora, entre aspas, é claro, entre aspas, mendigando o time, entendeu? E os caras estão botando ele como terceira, quarta opção. Aquela velha máxima, quem procura sarna, ele conseguiu achar, né? Procurou sarna para coçar. No mais, vamos ver se Cláudio Zaidan e Fábio Piperno têm razão. Se o Palmeiras vai fazer um gol até os 16 do primeiro tempo. Mas Palmeiras fica tranquilo, que hoje não tem problema, apesar que é time argentino. Palmeiras ganha de 2-3, porque ele conseguiu a classificação ao não perder de 3 ou 4 lá, porque estava 2-1 para os caras e o grandão lá que fez os 2 primeiros gols me perde um pênalti bizonhamente. Então o Palmeiras classificou ali, igualzinho o time do Atlético Paranaense, perdeu um pênalti em casa, apesar que 1-1 com o Boca não ia dar também na volta hoje lá na cidade de Buenos Aires, e na Bombonera, mas pelo menos ia ter uma chance maior. Perdeu o jogo lá, não precisa nem jogar hoje, já deu Boca. Um abraço pra você, Romã. La Boca! Oh, grande boca do teu time, hein? Um abraço pra você. Sempre uma honra, tchau. Milton Neves. Tchau, tchau. Meio-dia, 58 minutinhos. Já estou visualizando aqui a Ana Paula, postos para mais um RB News. Felipe Garrafa também. Aí sim, Garrafa. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem? Tudo ótimo. Já vou inserir vocês aqui porque hoje tivemos um duelo e tanto. Meu caro Lucas Herrero, repita para os nossos amigos e eu quero saber também a parcial. Perguntamos para os nossos ouvintes quem entra mais pressionado para esse jogo de volta da Libertadores, Palmeiras ou Flamengo? Não entendi essa borrifada aí do Garrafa. A gente estava discutindo aqui quem iria dar o momento Cláudio Zaidan aqui no duelo. E aí a gente falou, quem vai dar Zaidan? Acho que vai ser o Garrafa. Flamengo ou Palmeiras? E aí? Você primeiro. Ah, Flamengo, Palmeiras, Flamengo. É Flamengo, eu era mesma. Muito bem, a nossa audiência, Lucas Herrero. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Terça-feira, 30 de julho de 2019. Socorristas do SEAT de Foz do Iguaçu foram acionados pouco antes das 10 da noite de ontem até o Jardim Guaíra, na região do Porto Meira, área sul do município, com relato de que 2 pessoas estavam feridas com disparos de arma de fogo. Na chegada ao local, entretanto, foi possível constatar apenas o falecimento de Henrique de Lima, de 56 anos, e Adailza Amorim de Jesus, de 33, sogro e nora. As investigações sobre o crime estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, que pede a colaboração da população para denúncias. RCI. Por determinação judicial, a vereadora Anice Gasal foi reconduzida às funções legislativas nesta terça-feira na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Após receber parecer jurídico sobre o pedido protocolado pela vereadora, o presidente da Câmara, Beni Rodrigues, agendou para hoje no gabinete da presidência o ato administrativo de recondução de Anice ao cargo. Com o ato, a vereadora poderá ocupar o gabinete e participar das sessões normalmente. O recesso legislativo termina amanhã e a primeira sessão está marcada para o dia 6 de agosto. Com a volta de Anice, o suplente Marcelinho Moura deixa o cargo de vereador. RCI. Seguem abertas as inscrições para a edição 2019 da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, promovida pelo Sesc Paraná, com percurso de 42 quilômetros com partida da usina de Itaipu, passagem pelo centro da cidade e chegada nas Cataratas do Iguaçu. Além do trajeto principal, a organização da prova disponibiliza a opção de corrida de 11,5 km inteiramente no interior do Parque Nacional do Iguaçu. Será possível disputar a maratona também no sistema de duplas, com cada participante fazendo revezamento de 21 km de corrida. O prazo para inscrição, que venceria nesta quinta-feira, foi prorrogado até o dia 1º de setembro.
A 12ª Maratona Internacional de Foz do Iguaçu acontece no domingo, 29 de setembro, e outras informações podem ser obtidas na página oficial da prova, que é o sescpr.com.br/maratona. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, boa tarde, muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham nessa terça-feira, 30 de julho, e mais um programa Papo Evolutivo, nosso programa de toda terça, das 13 às 14 horas. Estamos começando pela Rede Comunicadora, essa proposta que é trazer toda semana um tema relacionado à nossa evolução, relacionado ao nosso crescimento pessoal, que é o Papo Evolutivo. E é papo porque é uma conversa, muito aberta à participação. A gente espera que todos vocês que tenham contribuições, que tenham questões, possam se colocar, se sintam bastante à vontade de interagir com a gente. Estamos aqui hoje, Rosane Amadori, com meu colega Hilton Gunça. Tudo bem, Hilton? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Estamos juntos, mais uma vez. E mais um Papo Evolutivo. É isso aí, é um canal aberto para interação. Então, e nós estamos aí trazendo assuntos relacionados ao nosso crescimento pessoal. E qual é o assunto do dia, da semana? Então, nós vamos trazer para vocês o tema pacificação íntima. O que é estar em paz? Como é que como é que a gente pode descrever, como é que nós podemos alcançar essa condição da pacificação? A gente tem a paz, né, extremamente tratada, trabalhada num repertório de canções aí, né? Então, a paz no coração. É muito comum, quero paz no meu coração. Tem inclusive uma canção, né, Ana? Boa tarde, Ana. Ana Luísa Rezende, que vai estar com a gente aqui. Tem um repertório de canções falando sobre a paz no coração, que é isso que a gente busca e o que a gente quer, não é? Mas onde que está a paz, né? Já vou passar a palavra para a Ana. Onde é que está essa paz? A gente até provocou um pouquinho no Facebook essa semana, porque um dos vieses da nossa conversa a paz está realmente no coração, né? Ou está no fígado? Enfim, então fique bastante à vontade, a gente aguarda a sua participação, tá? Nós estamos aqui. Sempre é bom lembrar, trazendo temas, mas a abordagem ela vai seguir a linha da conscienciologia, essa ciência que foi trazida para a gente, para que a gente nos entenda, que nós consigamos compreender melhor a nossa natureza enquanto princípio evolutivo. Então é importante que as pessoas saibam que as abordagens que nós vamos ter aqui, elas são todas a partir da conscienciologia, que é essa ciência. E aí a gente pede para as pessoas que se pronunciem pelo WhatsApp. Nós temos um WhatsApp da rádio. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. E além do WhatsApp, naturalmente, tem as transmissões pelo Facebook. Então tem o chat do Facebook, o chat da própria rádio, o chat do IIPC, da sede e mais uma série de compartilhamentos que a gente tem. Então, muito obrigada para todo mundo que está nos acompanhando pelo Facebook, né? Nossos facebookianos. E a gente costuma dizer, né, Hilton, que não tem pergunta boba se a intenção é séria. Sim, perfeito. Então, pessoal, no nosso Facebook é Rádio RCI Iguaçu. Aguardamos você. Tá certo. Enfim, então vamos lá.
Muito boa tarde, Ana. Obrigada por estar aqui com a gente. Deixa eu apresentar um pouquinho a Ana. Penso que muitas pessoas já a conhecem, mas a Ana, ela já foi coordenadora do IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é quem está por trás desse programa. Nós estamos aqui, esse é um programa do IPC. E a Ana, ela dá vários cursos, ela tem um conhecimento aprofundado em relação a isso. Entre os cursos que a Ana dá, tem o Pacificarium, que é um curso que acontece no campus do IPC em Saquarema e que tem esse viés de buscar e de refletir e fazer com que as pessoas procurem experimentar um estado de paz, né? Então, muito boa tarde, Ana, obrigada por estar aqui. E aí eu já coloco para você a primeira questão. O que é de fato estar em paz? Bem, boa tarde, Rosane, boa tarde, Hilton, aos ouvintes e aos que estão assistindo, né, pela imagem no Facebook. É muito bacana estar aqui, eu fico muito feliz porque são meus amigos, né, na real. Então a gente está tendo um papo mesmo entre amigos aqui. Essa condição da pacificação, o que é ter essa paz íntima? Eu acho que se você for perguntar isso para 100 pessoas, você vai ter 100 abordagens diferentes do que é, né? Eu vou colocar aqui o que eu penso a partir da minha experiência como pesquisadora da conscienciologia e como observadora também, né, de várias situações que a gente vivencia nessa dimensão, em outras dimensões também, e não é nada definitivo, né, a gente trabalha com verdade relativa de ponta. Perfeito. Então tudo que a gente vai falar aqui é o que a gente vê que nos parece mais maduro ou mais avançado hoje, né? Num outro momento evolutivo, a gente pode mudar totalmente de opinião e observar novas abordagens um pouco mais maduras, né? Então é importante muito seguir aquela orientação que a Rosane tinha colocado, de perguntar, questionar, né? Promover um debate bem lúcido sobre esses temas. Pessoalmente, eu vejo a condição da pacificação íntima como uma condição da gente ir pouco a pouco resolvendo, tentando elucidar os nossos conflitos íntimos. A pacificação íntima, ela tem muito a ver com o nível de autoconhecimento que a gente tem, eu acho, e com a vontade, a nossa determinação em alcançar um nível de maior maturidade, maior sentir uma satisfação em conviver com a gente mesmo. Eu acho que tem que trabalhar muito nós temos que trabalhar muito com a questão dos nossos posicionamentos pessoais coerentes com os nossos valores. Muitas vezes a gente observa as pessoas no dia a dia em situações de conflito ou com uma angústia, né, alguma mágoa, sei lá, alguma condição mal resolvida que literalmente tira a paz do coração, né, igual a música lá, e a pessoa às vezes nem se dá conta que tem alguns processos pessoais que ele ou ela está passando por cima, assim, na análise, na observação e na compreensão de por que a pessoa está tão chateada ou chateada. Pode falar, desculpe. Nesse viés aí, Ana, a paz ela é a ausência de conflitos? Porque tem muitas pessoas que, quando estão passando por momentos difíceis, elas ficam tentando ou mascarar, ou sair, ou burlar, ou se livrar, às vezes, daquela condição, até em função, às vezes, uma responsabilidade dela, em nome de uma busca de uma paz que está muito em função da ausência, né? De você estar em uma condição de paz sem nada que me perturbe. A paz, ela é a ausência de conflito? Eu acho que a pessoa que vai trabalhando mais com o autoconhecimento e os seus posicionamentos, eu vou explicar depois, posso falar o que eu vejo como esse posicionamento no dia a dia, a tendência é a pessoa caminhar cada vez mais próxima de uma condição de anticonflitividade. Então, a tendência é a pessoa diminuir muito os seus conflitos. Mas para chegar nessa condição autêntica, em que através das energias da pessoa, né, das suas manifestações, em quaisquer situações, se possa perceber essa ausência de conflitos, tem muito trabalho. Quando a gente escuta a música lá, esse ano eu quero paz no meu coração, parará, é quase uma oração, né? O que eu vou pedir para o ano que vem? Que venha a paz, né? E eu não tenho, às vezes as pessoas não têm a visão, assim, o que eu vou fazer para essa condição se instalar? Parece assim, que venha a paz. De fora, né? É um negócio até meio religioso em alguns contextos. Então, o ideal, eu vejo, é a gente começar a fazer uma busca no nosso mundo íntimo de quais aspectos da nossa manifestação requerem uma atenção maior, ou a gente apresenta maior conflitividade.
E a gente vai, aos poucos, é um trabalho meio de formiga, né? Trabalhando um a um desses pontos. Então, vou tentar dar um exemplo, né? Vamos supor que alguém esteja muito insatisfeito, vou pegar um exemplo cotidiano, com a sua vida profissional, tá? A pessoa está muito chateada, sei lá, com o contexto do trabalho, ou com a ausência de trabalho, né? Que é uma situação tão frequente, não, no momento do país agora, ou com um tipo de trabalho, alguma condição assim. E às vezes a pessoa fica numa situação de lamúria, de um certo conformismo e muito chateado com aquilo. Então, num determinado momento, se a pessoa quer de fato ter mais paz em relação a isso, vai ter que arregaçar as mangas e correr atrás de uma nova formação, de uma abordagem empreendedora, do que for, para a pessoa alcançar o que vai trazer mais felicidade. Tem muita gente que às vezes acoberta esse sentimento e fica assim, não, eu estou em paz. É tipo assim, só dói quando eu respiro. A pessoa põe um pano quente e às vezes evita trabalhar com aquilo. Então isso é uma pseudo-pacificação, eu vejo. Por favor. Seja, muita gente tem a visão que paz é uma espécie de acomodação, uma espécie de tranquilidade. Isso. Eu conheço algumas pessoas que dizem assim, para eu estar em paz, eu quero estar na beira da praia, com minha água de coco na mão, e o mundo todo parado para mim. Então é uma visão muito acomodada e muito pequena, reduzida do que é realmente a paz. Porque é um processo ativo, como você colocou, né? É o tempo todo a gente está trabalhando com a gente mesmo, e ao mesmo tempo trabalhando com os outros, né? Então não dá para ter essa tranquilidade que as pessoas imaginam. Não dá para pensar que a condição de pacificação ela só é atingida com a ausência de dificuldades. O que é algo externo que vai promover exato, aquilo. Pode, né? É que nem você falou, dirimir os conflitos, sim, mas a dificuldade, em um certo grau, eu penso que nesse momento talvez a gente não consiga necessariamente não ter nenhuma dificuldade, mas é talvez uma forma mais inteligente de administrar dificuldades, não é, Ana? É a forma exatamente, é a forma como você lida com as condições, mas o que eu observo? A partir do momento que a gente começa a lidar melhor e vai se posicionando bem claramente, por exemplo, nessa questão do trabalho, às vezes é na condição da inter-relação pessoal, às vezes é na condição, sei lá, de algum processo familiar, o que for. A pessoa vai se posicionando e vai expressando com respeito e tudo, mas expressando o que ela sente, né? Conseguindo dar vazão ao que está sentindo, e ela mesma, ou ele, né? Interpretando o que está acontecendo consigo, melhorando seu nível de autoconhecimento, a tendência é ir acabando com umas zonas que a gente fala, às vezes, de sombra ou escuras, que a gente às vezes não consegue nem ter consciência de que aquilo está incomodando. E na hora em que a pessoa começa a aprender mais sobre si mesma e vai lidando melhor com essas situações, começa de fato a não se estressar mais com situações que normalmente a gente estressa, que são condições do nosso corpo físico, do bicho humano. Então, por exemplo, tem um trinômio na conscienciologia, que a conscienciologia estuda ou apresentou, né, que é o PPP, poder, posição e prestígio, por exemplo, né? É muita gente em busca de uma condição externa, como vocês colocaram aqui, para trazer uma pacificação íntima. E nisso aí tem muita competição, tem muita questão de estar bem na fita, de ser aceito pelo grupo, de ter aprovação do grupo e tudo isso. E é uma necessidade humana, natural que a gente queira, né, conviver em grupo, tudo isso. A questão é você fazer isso de uma forma íntegra consigo mesmo, né, dividindo, de uma forma mais assistencial, doando o que você tem para ajudar ali e tudo, ou ficar esperando que essas situações vão suprir uma carência que é íntima, que é individual. Então, acho que isso tem muita relação com o estado de pacificação íntima. Assim, uma coisa que eu acho importante é que você está trazendo que o processo da paz é um processo de protagonismo. Sim. Ao invés do processo da terceirização que a gente vê muito comum, né? Ou seja, na hora que eu digo assim, é que o próximo ano tenha paz, que seja um ano de paz, eu estou terceirizando para, seja lá o que for, no próximo ano, que me traga uma paz que, na verdade, sou eu que tenho que promover, que tenho que provocar, né? E para que a gente, dentro dessa linha, tá? Para que a gente não fique muito só naquilo que talvez seja a melhor condição, mais ideal. Como fazer hoje com esse agito, né, esse movimento da contemporaneidade para a gente poder estar em paz?
Tem umas técnicas que podem ajudar muito. A conscienciologia, ela pressupõe que a gente vai trabalhar com a realidade parapsíquica, multidimensional, com as nossas energias. Então, uma técnica que a gente às vezes explica, né, apresenta nos cursos, é a pessoa trabalhar com o que a gente chama de movimentação das energias, a circulação das energias, trabalhar com estado vibracional, a pessoa não vai usar nenhum tipo de muleta e vai começar a mobilizar essas energias que todo mundo tem, mesmo que você não perceba no primeiro momento, até que você sinta um fluxo, né, intenso em todo o seu corpo. Nessa condição, a gente entra num processo pode entrar se quiser, num processo mais introspectivo. E aí vale a pena a pessoa perguntar para si mesma ou si mesma o que me gera conflito agora? O que traz, me tira a paz ou me deixa o que é prioritário eu trabalhar agora? E nessa condição, se a pessoa está mais isolada ou isolada temporariamente para trabalhar com as energias, sem nenhum tipo de dispersão naquele contexto, vem imediatamente. Essa condição aqui, tá te perturbando, essa outra aqui tá. E aí a gente, esse que é o processo não sei se essa é a melhor palavra, tá? Uma certa hombridade com a gente mesmo. A gente tem um processo de várias vidas evoluindo, de muita experiência acumulada. É preciso que a gente honre os esforços que nós mesmos realizamos há milênios e outras pessoas com quem a gente tem interação, né, nessa dimensão, em outras, para chegar onde a gente está hoje. Então, é um processo de uma certa integridade com a gente mesmo, observar esses aspectos que podem deixar a nossa cabeça no travesseiro. O pessoal fala assim, eu quero dormir de cabeça tranquila, né? Podem deixar mais leve, para trazer o seu sono mais leve também. Tá certo. Esse viés, eu acho, de outras vidas é interessante a gente explorar no próximo bloco, a gente vai para o intervalo, sobre o quanto que isso pode refletir na paz que eu tenho hoje, ou seja, a minha herança do passado, o quanto que ela pode pesar na minha pacificação íntima hoje, mas isso é assunto para depois do intervalo, daqui um minutinho a gente volta. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. E agora vamos falar de economia e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta terça-feira, dia 30 de julho. Batata Mona Lisa, 1,39 o quilo. Tomate rasteiro, 1,89 o quilo. Ovos brancos a dúzia, 2,99. Mandioca com casca, 1,79 o quilo. Leite longa vida Tirol, 1 litro, 2,19. Pera do colchão mole Friboi o quilo, 13,98. Bife posta vermelha, 14,99 o quilo. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. Programa Conteúdos do Paradireito. Toda terça-feira, às 14h, a RCI abre espaço para esclarecimentos sobre a paradireitologia e sua aplicação no cotidiano, no seu dia a dia. Ouça ao vivo no rádio e assista a live no Facebook, Rádio RCI Iguaçu. E participe enviando suas dúvidas. Programa Conteúdos do Paradireito. Todas as terças, das 2 às 3 da tarde, na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. De segunda a sábado, durante a programação da RCI, o Dr. Eduardo Martins apresenta o boletim Minuto Saúde. Dicas de saúde para ajudar você a mudar seus hábitos para melhor e para sempre. Todos os dias, às 9, às 14h20 e às 18h20. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Avenida Pedro Basso, 472, Sala 407, Edifício Cisa Tower. Voltamos a apresentar Programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o nosso programa Papo Evolutivo, nessa terça-feira, 30 de julho, com a professora Ana Luísa Rezende. E o papo de hoje é sobre pacificação íntima. Você é uma pessoa pacífica? Você se sente em paz consigo mesmo, com você, com as pessoas, com o mundo? Então, é isso aí, a gente está conversando a respeito desse assunto. Eu vou dar um oizinho para o pessoal que está aqui
que está aparecendo no chat aqui da rádio. A gente tem a Alina, um beijo grande, Alina. Obrigada por participar. Melissa Wisniewski, muito obrigada. Beijão, Melissa. Denise Paro também está com a gente. E a Elusiane Prince. A Elusiane faz uma observação, Ana, que eu vou trazer para você. Penso que estar em paz é ter equilíbrio mediante a toda e qualquer situação que o cotidiano nos apresente. Isso requer homeostase energética e alto nível de maturidade. É isso mesmo? O que você acha? E, Luziane, tem uma observação que eu acho o seguinte, ó. A gente só vai conseguir estar bem em toda e qualquer situação que for apresentada à medida em que a gente for enfrentando aquelas situações uma a uma que nos trazem desconforto. Então, a gente comentou aqui nos bastidores, a gente estava comentando assim, às vezes a pessoa, ele ou ela, tá? Sempre muito paradão ou paradona, a pessoa tá lá tranquilo, tranquilona. E todo mundo acha, nossa, que coisa pacífica, que coisa positiva. Até que você mexa, por exemplo, com o bichinho de estimação da pessoa. Aí vira um bicho. Então, é importante que nós tenhamos, na nossa manifestação, uma certa segurança, ou autossegurança, de que os temas, quaisquer temas da nossa esfera de manifestação, nessa dimensão, em outras, a gente fique tranquilo. Como nós não somos seres super evoluídos, a gente está em processo, é muito provável, é quase certo, que nós vamos nos deparar com várias situações que ainda vão mexer com o nosso equilíbrio íntimo. A gente está em um processo evolutivo. Mas o que é bacana nesse processo? À medida em que a gente vai resolvendo essas questões que variam muito, às vezes é o aspecto emocional, às vezes é o aspecto parapsíquico, às vezes é uma relação afetiva, às vezes é um processo de poder, processo de dinheiro, tem várias situações que podem estar interferindo ali, em processo intelectivo, intelectual, e a gente vai ganhando mais cancha ou mais maturidade para lidar com outras situações. Então, quando você comenta assim, um nível alto de maturidade, essa é a condição ideal. Até chegar nesse nível mais alto, a gente vai ganhando outros níveis intermediários que vão nos dando muita autoconfiança para seguir em frente e enfrentar novas dificuldades. Às vezes a dificuldade pode ser até maior, mas o seu nível de autoconfiança também aumentou, porque você trabalhou uma questão prévia. E a paz é uma Isso que é bacana, vai construindo, e né? Aí construção pressupõe tijolo, massa, uma série de vai aos elementos, poucos, né? Massa mesmo, né? Mas eu tenho outra observação, Ana, que é o seguinte, o que talvez possa diferenciar é o tempo que a pessoa leva para voltar ao seu equilíbrio. Então é o seguinte, de repente uma pessoa ela teve um desamor na adolescência e ela está até hoje com aquela paixão, sofrendo com aquilo ali. Ao passo que, quando à medida que a pessoa vai amadurecendo, ela vai passar por situações diversas, sente, reage até de alguma forma, mas aquilo dura pouco. E ela procura entender o que ela está vivenciando, entender a repercussão daquilo tudo e o que ela precisa e descobrir algo sobre ela mesma a partir daquela situação. Então ela faz uma aprendizagem positiva de todas as situações e bola para frente, né? E tem nisso que você falou, eu pensei num outro aspecto que eu considero fundamental, que é a convivência com os nossos amigos evolutivos. Que nesse processo de resolver, achar, entender a situação, às vezes as pessoas também se isolam no negócio do poder, prestígio, posição, sei lá do quê, e acham que tem que resolver tudo sozinha. A gente trabalha na conscienciologia com a ideia de autonomia evolutiva, mas a autonomia não é isolamento. Então, faz parte desse processo nosso de descer do salto alto, né? Começar a enxergar a realidade assim, de uma forma mais fluida, mais tranquila, solicitar ajuda. Então, quando a gente tem, é só observar, tem pessoas que gostam de você, que você já teve convivência, ou tem em algum momento, né? A gente solicita ajuda, a gente também abre um universo ali de amparo, de ajuda intrafísico dessa dimensão e de amigos evolutivos que atualmente não estão nessa dimensão, que a gente chama de consciex, consciência extrafísica. Então, esse pessoal todo pode nos ajudar a nos perceber melhor, a enxergar esses pontos de dificuldade, né, de sombrios, de ver a nossa própria realidade, e a gente pode ser mais assertivo, né, na resolução de um determinado conflito, na decisão de quais posicionamentos são necessários a gente tomar.
Então, essa questão das amizades também, eu acho que é algo muito importante, porque é amizade evolutiva mesmo, aquilo que você pode, pessoa que você pode atravessar lá, uma tempestade, né, junto. Não estou falando de clã, de coisa máfia, não é isso não. Um processo positivo, construtivo, de admiração e discordância, edificante, né? Ana, no final do bloco, a gente fez a referência sobre o passado, não é? Então, nós trabalhamos com a hipótese, né, para nós, bastante coerente, de que nós temos um histórico, uma herança, uma auto-herança, e que essa auto-herança, de alguma forma, ela se reflete na realidade presente. Então, até que ponto a realidade passada, ela interfere na paz do presente? Ela interfere muito. E ela interfere, do que eu já tenho de experiência e já observei meus colegas, já conversei com muita gente sobre isso também, interfere no sentido assim como a gente tem uma história de vida, né, anterior, em outros corpos, em outras dimensões e tudo, as outras pessoas também. Então, nós temos amigos, às vezes desafetos também, na condição extrafísica. Então, na hora em que a gente está aqui, numa vida humana, mas que é parapsíquica, é multidimensional, passando por várias situações conflitivas, não é incomum pessoas do nosso passado, com quem a gente tem muita afinidade, muito positivo, e pessoas que às vezes houve algum conflito, alguma condição, se aproximarem também. Então a gente às vezes fala, a pessoa teve uma condição de assédio, né, de um assediador, uma assediadora. São pessoas extrafísicas que já descartaram o corpo humano e estão numa outra dimensão. Então, a administração disso tudo, ela é muito mais complexa do que a condição só intrafísica. Mas, da mesma maneira, trabalhando com o processo de autoenfrentamento, a gente fala autoconhecimento, né? E começando a dirimir essas condições que estão incomodando, a gente conseguindo elaborar, amadurecer para uma abordagem mais assistencial, de uma forma geral, isso vai ajudando a desassediar, vai ajudando a assistir esses nossos amigos extrafísicos, que também podem ter uma visão a nosso respeito, não atualizada, ou de acordo lá com o que aconteceu há 2 milênios. Se a gente observar o histórico da história humana, né, é muito problema, muita guerra, tudo isso. Ninguém aqui é santo, tá certo? Todo mundo já fez várias situações positivas e outras muito negativas. Então, a gente hoje é o resultado de tudo que a gente fez. Tem um conceito disso, que acho que ajuda nesse contexto, na Conscienciologia, que é a FEP, é a Ficha Evolutiva Pessoal. Nessa ficha evolutiva, não sei se ela está escrita, mas ela contém o nosso histórico de realizações, mais positivas e não tão positivas. Se tudo começa a dar errado, numa determinada linha de manifestação, pelo menos isso eu uso como um indicador. É hora de parar, reavaliar e falar assim, dá errado no sentido assim, eu começo a me sentir mal, ou mesmo as portas se fecham naquela linha, é importante recuar um pouquinho e fazer uma autorreflexão mais aprofundada. O que eu preciso reciclar? Que postura íntima eu preciso mudar para que eu possa adquirir um patamar de manifestação um pouquinho mais maduro? E isso vai repetir, sim, no histórico de vidas, porque eu começo a construir uma história mais positiva com essas pessoas. Não sei se eu fui claro. Ou seja, você está dizendo que nós não estamos sozinhos. Por mais que eu queira ir para o alto da montanha, buscar a paz, né? Naquele meio de nuvens e tudo mais, achando que estou somente eu comigo mesmo. Você não está sozinho. Não estarei sozinho. Não. Ou seja, e essa pacificação íntima, ela surge do contato com o outro, ou seja, da conviviologia, né? Nos ambientes em que surge, de alguma forma, algum nível de conflito. Que pode ser algo mais bélico ou não. Mas são as diferenças nossas, né, que nos fazem crescer, né? Por que eu coloco isso, Hilton? Coloquei essa condição? Porque a gente vive num mundo hoje em que cada vez, embora é paradoxal isso, pareça que todo mundo está mais conectado, todo mundo está mais isolado. Então, eu uso, por exemplo, né, absurdo, né, das redes sociais para todos os relacionamentos, né? Outro dia eu vi que a maioria das pessoas hoje começam um relacionamento afetivo, por exemplo, pela internet, não mais pessoalmente. As pessoas começam, um índice de depressão muito grande, então são todas as patologias, as doenças, tudo em função do isolamento. É muito isolamento, é muita dificuldade de se abrir, conversar, trocar ideia com o outro, muita defesa nessas relações também.
E isso dificulta a gente enxergar a nós mesmos de uma maneira mais multifacetada. A tendência é ter uma visão meio viciada sobre nós mesmos, que é só a nossa. Então, quando convivemos com outros, a gente tem a oportunidade de ouvir um feedback diferente, de reperspectivar a forma de enxergar a nós mesmos e ao outro. E isso que vai trazendo mais maturidade, mais crescimento, eu penso. Tá certo. Nós estamos caminhando aí para o nosso final do nosso segundo bloco. A gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a 2 minutinhos com o programa Papo Evolutivo. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h31. Curta esse inverno com a pura energia da Copel. Nesta época do ano, fique atento à potência e à regulagem do chuveiro. Evite desperdiçar água e energia. Fique ligado nessa dica da Copel. Evite o exagero. Banho quentinho não precisa ser demorado. Combine conforto com sustentabilidade. Assim, você aquece o seu inverno sem esquentar a cabeça com a conta de luz. Copel, pura energia. Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Estamos de volta para o nosso programa Papo Evolutivo. Eu e meu amigo Wilton, nesse 30 de julho, que é o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Então, a gente tem hoje uma face moderna da escravidão, que é o tráfico de pessoas. E é uma condição que, às vezes, a gente imagina que é só roteiro de filme, que faz parte do nosso passado, mas é uma realidade muito presente, principalmente nas fronteiras brasileiras. Ele é um crime transnacional. E o tráfico de pessoas, que é interessante a gente saber, que ele não se caracteriza só pelos casos mais crassos, que às vezes a pessoa ela é levada à força, quando a pessoa às vezes é raptada até para transplante de órgãos, etc. Doação né? de órgãos, Doação de órgãos, enfim. O tráfico de pessoas ele se caracteriza por toda e qualquer ação que atente contra a dignidade da pessoa. Então, exploração sexual, exploração de trabalho, exploração infantil se caracteriza hoje como tráfico de pessoas. A adoção ilegal, que é algo muito sério, muito sério aqui na nossa fronteira. Tudo isso é tráfico de pessoas. E aí hoje a ONU, nesse 30 de julho, ela promove a campanha Coração Azul, que é para conscientizar o mundo inteiro em relação ao tráfico de pessoas. Mas Hilton, tem muitos artistas na internet, na rede social, com a imagem do coração azul. Do coração azul. Que faz referência justamente a essa data. Perfeito, perfeito. Mas hoje não é só o dia de combate ao tráfico de pessoas, né, Hilton Gonçalves? Não, hoje é o dia também, Dia Internacional da Amizade. Esse o é mês bacana. de julho tem 2 datas. Tem o Dia do Amigo, do dia 20, e o Dia Internacional da Amizade, que é o dia de hoje. Essa data foi criada pela ONU em 2011, e ela faz referência a um trabalho de um médico paraguaio chamado Ramon Artemio Bracho, que fundou em 58 a Cruzada Mundial da Amizade. Então, a ONU retomou isso em 2011 e estabeleceu hoje como esse Dia da Amizade. Muito bacana. E aí a Ana estava falando, né? A importância da amizade, das amizades evolutivas para a pacificação íntima. Pacificação íntima, Então, perfeito. precisamos do outro, né? Não dá para ficar isolado, sozinho não, né? É isso aí. Ana, eu queria perguntar uma coisa para você. A rigor, nós trabalhamos e fazemos esforço e nos relacionamos e queremos construir coisas e relações, mas a finalidade, se formos fazer vamos dizer assim, passar um pente fino, ela é a busca da felicidade. As pessoas traduzem muito
por busca da felicidade, pela felicidade. Eu quero ser feliz. O que você quer da vida? Eu quero ser feliz, cada um ao seu modo. Como é que a gente pode estabelecer relação da pacificação íntima com aquilo que as pessoas chamam de felicidade? Com a condição de... Tem uma condição que eu escutei uma vez num curso, o professor Valdo Vieira, né, foi propositor dessas ciências há mais de 30 anos, da Conscienciologia e da Projeciologia, e ele deu um curso que a gente chama SCP-2, lá na Espanha. Foi o último curso que ele deu. E aí, desse assunto, né, esse curso chamado SCP-2. E aí ele comentou lá que o principal indicador, assim, importante para a gente trabalhar nesse aspecto é a gratificação íntima. Então, é preciso que a gente sinta uma satisfação, mas é mais do que satisfação. É uma gratificação que é só você com você mesmo, não depende de ninguém, de consciência intrafísica, extrafísica, de ninguém. E é a sensação de você estar fazendo o que precisa ser feito de uma forma não egóica, de uma forma assistencial. Às vezes quem escuta isso pode achar assim que falta só desenhar flores e um coração, né? Mas nessa condição, nessa construção, às vezes são necessários vários posicionamentos bem assertivos. Então a gente não confunde pacificação com pasmaceira, ou leniência, ou conivência, não é disso que a gente... Tolerância, que a tolerância também tem um viés religioso muito forte. Quando a pessoa tolera, ela está fazendo uma concessão. Então, se eu tolero alguém, eu estou estou suportando com uma certa paciência ou uma indulgência o pecado, né, até a origem meio religiosa, do que a outra pessoa fez. Então, isso não é a conscienciologia. O que a gente está trabalhando, né, e está tentando melhorar, aperfeiçoar esse corpo de ideias, né, é com um processo em que a gente consiga ter a intercompreensão. A gente consiga entender primeiro, em níveis cada vez mais profundos, a nossa realidade, quem nós somos, quais são as nossas motivações, os nossos valores, a nossa ética cósmica, e com isso respeitar e entender melhor esse processo nas outras pessoas também, e conseguir admirar as outras pessoas, nem sempre até concordando com tudo que as outras pessoas fazem, mas isso para mim é a verdadeira amizade, é aquela amizade em que a pessoa fala, olha, Hilton, gosto muito de você, Rosane também, mas esse processo aqui não tá bacana, isso aqui tá diferente, ou ele fala para mim, aí eu acho que isso é realmente a verdadeira amizade. A gente tem, Ana, então, uma outra condição em relação à paz, porque também é muito estabelecido pelo senso comum que a paz, ela está muito relacionada com a inatividade, não é? Então, eu vou meditar aqui, e aí essa é a condição de paz, a referência de paz que as pessoas conhecem. E de verdade, a paz, dentro da nossa vida cotidiana, nesse agito da contemporaneidade, ela pressupõe, né, pelo que você acabou de colocar também, muito mais ação, não é, do que inação. A paz dá trabalho. Né? Não sei se é melhor dar um trabalhão assim para a gente alcançar, mas é um trabalho recompensador, traz gratificação íntima. Ou seja, a paz é algo que tem que ser mantido, né? Tem que ser criado, implantado e ao mesmo tempo mantido também. Né? Talvez colocando assim, com esse nível de pacificação íntima, né? Conseguindo ser mais coerente com o nível de maturidade que a gente tem agora, com o que a gente percebe, a gente vai se sentindo cada vez numa situação de maior bem-estar íntimo, com a gente mesmo. E nessa condição, independente do que esteja acontecendo no universo, né, tá chovendo canivete, deu um problema geral, você consegue se manter mais homeostático ou equilibrado naquele contexto. Então, isso só é possível quando a gente tem um nível de autoconhecimento que está em nível de aprofundamento, que a gente está conhecendo quem nós somos. Porque, caso contrário, a gente começa a reagir como bicho. O que é isso? A gente sente medo, receio e a gente reage. Nós nos defendemos, nós ficamos bravos, a gente fica com raiva, fica com mágoa. Essas condições, elas vão dizer de uma falta de... vão apresentar ou expressar uma falta de uma autorreflexão um pouquinho mais aprofundada, para ver assim, olha, por que pegou? Eu senti raiva, eu senti isso, mas por quê? Aí vai aquele tempo de resposta que o Hilton tinha falado antes, né? Se eu consigo já ter esse traquejo para lidar com as minhas próprias emoções, é provável que eu retorne a uma condição de maior equilíbrio mais rápido. E tem outra coisa, né? Muitas vezes, quando a pessoa reage de forma impulsiva, ela não para observar o efeito daquela reação dela. Então, muitas vezes, os conflitos, as guerras, é porque a pessoa
teve uma reação e pegou a arma, atirou, que coisa que ela não faria em situação normal. Ela nunca pensaria em fazer isso, mas naquele momento, por impulso da raiva, da emoção, acabou agindo dessa maneira, né? E geralmente não sozinha, né, Hilton? Sim. Nessa hora já estava cheio de gente junto ali, com o CX que eu tô querendo dizer, né? Sim. E aí essa falta de discernimento é algo muito sério. E aí eu trago um outro termo, que é com relação ao papel do justiceiro. A gente vê que as pessoas estamos vivendo um mundo muito bélico, né? E algumas pessoas estão promovendo a violência, mas outras também estão querendo buscar uma certa justiça. E esse buscar essa justiça, às vezes, também é outro processo altamente bélico. Né? Exatamente. Tem uma frase numa obra da Conscienciologia muito importante, chamada 700 Experimentos da Conscienciologia. E né, uma frase num capítulo lá, nos testes, né, dos 700 experimentos, fala o seguinte: o assediador é a consciência que tem o senso de justiça deslocado no tempo. O que é essa condição? Vamos buscar o processo de várias vidas, né? Houve, às vezes, uma rusga, algum problema entre duas ou mais pessoas, as vidas foram passando, os corpos foram mudando, as pessoas foram adiante, e às vezes uma ou mais dessas pessoas ficaram congeladas naquela situação do passado, onde, sob o viés da época, elas até tinham razão, mas sob o ponto de vista novo, né, do novo momento evolutivo, do que aconteceu, as pessoas mudaram, reciclaram, se arrependeram, às vezes, de uma ação equivocada, e o pessoal que parou naquele tempo continua cobrando como se fosse a mesma condição passada, né? Então, às vezes, esses cobradores podem ser consciências extrafísicas, podem ser consciências intrafísicas, que não se atualizaram, às vezes, a respeito de uma mudança que alguém tenha experimentado, né? É isso aí. A gente está, dentro do que está sendo colocado aqui, tem um outro viés que eu penso que é interessante a gente abordar, que é o relacionado, que tem a ver com o coração e tem a ver com a emoção, né, Ana? Então, as pessoas hoje estão muito em busca, a gente vive um mundo que é tudo em função da emoção, as pessoas querem viver altas emoções, né? Todo mundo quer, e tudo tem que ser muito emocionante. Se não for muito emocionante, não tem sabor. Se não tiver adrenalina... Se não tiver adrenalina, né, a gente não consegue achar que aquilo ali foi satisfatório, tá? E aí, onde que entraria a paz nessa condição, nessa busca desenfreada pelo processo emocional, pela condição da emoção? Eu acho que uma abordagem que poderia ajudar é a gente pensar assim: esse processo emocional, ele representa apenas um dos nossos corpos ou veículos de manifestação, que é a parte mais instintiva, instintual, né? De querer sentir lá adrenalina, uma emoção mais forte, dar uma chacoalhada na vida, a pessoa se sentir melhor. O que a gente observa do ponto de vista de maturidade evolutiva, maturidade consciencial, que ajuda mais, é a gente começar a priorizar, não é passar por cima das emoções, não, mas é priorizar o desenvolvimento da capacidade ideativa, intelectiva, da gente interpretar as coisas. E para isso a gente precisa ampliar o nosso dicionário cerebral, a gente precisa ler mais, estudar mais. Não tem como uma pessoa que estude, que leia, né, que se interaja, pesquise mais, não amplie o seu universo de raciocínio, né, de interpretação da realidade pessoal, intraconsciencial e a realidade externa. Nessa condição, a emoção ela passa a ser satisfatória, uma emoção mais sadia, ela poderia ser traduzida mais como um sentimento, que é algo um pouco mais refinado, né, talvez, e não vai sofrer tanto com aquela condição, porque, por exemplo, hoje o pessoal até arrisca a vida, né, que é o risco maníaco, pulando de paraquedas, pulando de paraglide, pulando de não sei o quê, fazendo esporte radical, para ter a emoção. A frustração maior das pessoas, por exemplo, que descartam o corpo físico, que passam pela morte física através desses esportes, é a frustração. Porque a pessoa, às vezes, descarta, morre, né, do ponto de vista intrafísico, e vê que continua a pensar, a raciocinar e tudo com a mesma sede de emoção, e não resolve aquilo. Então, é preciso passar por um processo cognitivo ou paracognitivo de expansão da nossa cognição. E não tem como, se não for através do estudo, da pesquisa, de um trabalho que a pessoa vai ter que ter um esforço nesse sentido, né? Não sei se era isso mesmo que você estava perguntando. Ana. É isso aí, a gente está no nosso time aí, do nosso terceiro intervalo, nosso amigo Davi, que está aí, já está sinalizando para mim. Estamos no nosso time, a gente volta daqui a 2 minutinhos. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo.
você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twib, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twib, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Continuamos o nosso papo com a professora Ana Luísa Rezende sobre pacificação íntima. O que é estar em paz? Como estar em paz nesse mundo conturbado de hoje? Você sabia, você que nos acompanha aí, que hoje, em uma semana, nós encontramos mais pessoas do que a média das pessoas encontrava na Idade Média durante toda a vida? Ou seja, nós trocamos muitas informações, com as informações vão as energias, e aí eu quero começar esse quarto e último bloco com a professora Ana, trazendo esse aspecto em relação à pacificação, né? Como que a gente pode fazer a relação do estado de paz íntimo com o processo de energia, a minha energia pessoal e a energia que gravita nas trocas que nós fazemos no cotidiano? É preciso que a pessoa comece a fazer um investimento no domínio das suas energias, que a pessoa tenha um nível de autoconhecimento das suas energias. As técnicas para trabalho com energia, elas são acessíveis a qualquer pessoa que queira se dedicar a trabalhar com isso, né? A gente tem vários, tem isso disponibilizado, né, em vários contextos da conscienciologia, publicados na internet, tudo para a pessoa acessar, mas basicamente é preciso que a pessoa aprenda a trabalhar com o que nós chamamos de estado vibracional, conseguir movimentar suas energias e conhecer melhor, né, o seu sistema bioenergético, e um aspecto fundamental, tem até um livro da professora Sandra Tornieri sobre o tema, que é a sinalética parapsíquica. Então, saber identificar como as energias dos ambientes, das pessoas, impactam no nosso próprio sistema bioenergético. Isso é fonte de autoconhecimento. Então, a gente consegue fazer uma diferenciação fundamental, o que é nosso e o que é do outro. E nessa diferenciação, fica difícil, por exemplo, fica mais difícil a pessoa mais impulsiva, como o Wilton tinha falado anteriormente, pega uma arma lá e dá um tiro. Se a pessoa tiver esse trabalho de domínio das energias e autopercepção um pouco mais refinada, provavelmente vai sentir na hora que ela gerou uma determinada emoção, a hora que tem mais gente que contribuiu para aquela emoção se intensificar, e vai atuar de uma forma mais discernidora, com mais racionalidade, com mais ponderação. Então, a energia é fundamental trabalhar para separar o que é nosso e o que é do outro, né? Ou seja, trabalhar com as energias
está ligado diretamente com o processo do parapsiquismo, né? Sim. Porque você vai, a partir do domínio das energias, você vai ampliando suas parapercepções, você enxerga no outro não só a pessoa, mas as companhias que estão com aquela pessoa, começa a sentir isso. Isso. E traz uma outra questão que que é chave, acho, no mundo de hoje, que é o ansiosismo. Então, muito da falta de parapsiquismo das pessoas, porque elas estão tão ansiosas em fazer coisas, em cumprir coisas, em atender às demandas externas, que não param para se acalmar, para poder perceber as energias e todo o processo que vem junto com isso, né? O trabalho parapsíquico, ele é um antídoto para o ansiosismo. A pessoa que começa a trabalhar mais com as suas energias, inevitavelmente vai ficar menos ansiosa ou ansioso. Porque a pessoa vai ter mais autoconsciência de como está, vai ter uma percepção mais acurada das suas manifestações nos ambientes, aquele desconfiômetro, né, fica mais ativo, e aí as atuações tendem a ser um pouco mais ponderadas, né? Então, o parapsiquismo, ele começa o domínio do parapsiquismo através do estudo das energias. Não tem como, a gente vai ter que trabalhar isso em algum momento para nos tornarmos mais maduros, né? Isso é tão simples, mas que a gente complica tanto para lidar. É muita preguiça ainda, né? E aí, outra coisa que eu percebi é o seguinte: a gente tem um contraponto ao pacifismo, que é o belicismo. Mas tem uma alternativa, que é o assistencialismo. E esse assistencialismo é algo também muito refinado, que não é simplesmente dar o pão, a comida, não dar o cobertor. Mas existem outras formas de assistencialismo, né? E você falou muito da questão da falta de amizade, as pessoas às vezes estão isoladas, sozinhas, né? E eu vejo que um caminho é o voluntariarismo, né? Se tornar voluntário. O que é que você diz sobre isso? Eu acho que o trabalho voluntário, ele é fundamental, porque ele não tem a condição do cifrão, né? Do dinheiro. A pessoa está doando, de fato, um tempo que tem para poder ajudar um contexto maior. Então, acho essencial. Acho que a gente, né, voluntário de 300 anos, muito tempo, né? Então, a gente vê isso na prática. Agora, é importante a pessoa, em qualquer trabalho voluntário que faça, dentro da parte mais de consolação ou de esclarecimento, qual linha a pessoa faça, avaliar sempre o seguinte: eu quero usar essa experiência para que eu possa crescer, amadurecer e tudo. Então, eu vou, de fato, mergulhar aqui na realidade do trabalho para ajudar as outras pessoas. Porque existe, às vezes, algumas linhas em que a pessoa começa a voluntariar também para receber algo em troca, né? Para receber um reconhecimento, para ser uma placa lá no seu nome, né? Alguma coisa assim. Então, às vezes, até esse próprio processo egóico, ele é disfarçado dentro do assistencialismo. Quando a gente trabalha na conscienciologia com o que a gente chama de tarefa do esclarecimento, é aquela tarefa em que, como você colocou em alguns momentos aqui, a pessoa vai ajudar, vai tirar o foco de si, vai ajudar o outro, mas sem uma necessidade, um interesse imediato de receber, né? E nesse processo mais desinteressado, a gente cresce muito, porque está com a cabeça mais aberta, não está tão centrado em atender o nosso próprio ego. E com isso a gente acho que fica com uma visão mais acurada para enxergar a experiência das outras pessoas e aprender com isso também. E aí enriquece o nosso universo, né? Muito. Ana, a gente está se encaminhando mais para o final do programa, faltam alguns minutos aí. Eu queria reforçar alguns aspectos que você trouxe para a gente, principalmente em relação à gratidão. Não é? Você trouxe a gratidão, e aí eu também fiquei pensando aqui, porque a gratidão também, ela às vezes não é um sentimento que a pessoa, que acontece naturalmente, né? Às vezes a pessoa, ela precisa ter um olhar um pouquinho mais tranquilo para poder entender e perceber o quanto que às vezes ela já pode ser grata. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta assim danadinha para você. O que vem antes, né? É uma condição mais pacificada para você poder experimentar alguns tipos de sentimento que vamos dizer assim, que já são sentimentos mais elevados, ou é você buscar o sentimento mais elevado para você ter uma condição mais pacificada? Você começa eu vejo assim, a gente começa a assistir, começa a sair de si, e essa condição vai trazer o sentimento mais elevado. Veja se eu compreendi bem a sua questão. Tem muita gente que fica esperando estar num estado de maior tranquilidade, de maior pacificação, de resolver as suas questões e tudo, para depois começar a sentir, assim, a externar a gratidão, tudo isso. Eu vejo assim, ó, a pessoa
que é muito autocentrado ou autocentrada, tem muita dificuldade de manifestar o sentimento da gratidão, porque não enxerga nem o que os outros podem estar, as outras pessoas estão ajudando, estão fazendo aquilo. Às vezes tem gente que, na boa, acha que não é mais que obrigação, porque a pessoa às vezes se acha, né? E tá todo mundo ali para servir, para ajudar, às vezes é traço do passado, da pessoa, o que for. Então, assim, quem tem olhos de ver, isso é uma expressão bem popular, né? Mas para enxergar a realidade da outra pessoa, como é, ou o esforço que as outras pessoas estão fazendo, né? As outras que eu estou falando, todo mundo que convive com a gente de uma forma geral. Às vezes a pessoa é muito difícil de conviver, por exemplo, mas a pessoa está dando o melhor que tem, está fazendo o que pode fazer. Esse reconhecimento, essa visão, já traz esse sentimento de gratidão. Eu, pessoalmente, sou favorável a fazer, mesmo que a gente não esteja num estado de perfeição, a gente vai, às vezes, meter os pés pelas mãos, numa linguagem mais popular, né? Vai trabalhar, vai atuar meio ansioso, mas a gente vai ajudando e vai fazendo. E nesse processo, se nós temos esse interesse, a gente vai ficando mais atento, vai crescendo, vai enxergando outras abordagens sobre nós mesmos, e aí sim a gente começa a sentir um sentimento de uma satisfação muito grande pela convivência, pelo auxílio das outras pessoas, pelo que elas estão fazendo para nos ajudar. Então aí nasce esse sentimento a partir do trabalho. Né? Eu sou mais dessa linha, não sei se eu atendi o que você gostaria. Entendeu, é bem isso. Às vezes a pessoa ela fica dentro daquela postura mais inativa, né? Então a paz ela é um movimento, de verdade, ela é um movimento. Eu vou dar um oizinho aqui para o pessoal que está entrando, queria cumprimentar Paulo André Norberto, um abraço Paulo André, Noemi Costa Beber, muito bom, obrigada pela sua audiência. O nosso amigo Guilherme Giga tá lembrando da gente, a gente não esqueceu, Guilherme, que na próxima quinta-feira tem palestra no Centro Educacional do IPC aqui de Foz do Iguaçu, que é de onde nós estamos falando, embora a gente possa ter pessoas que estão nos acompanhando aí bem distante daqui, mas nós vamos ter uma palestra com o tema Retrocognições, relembrando o passado. É isso, Hilton? Isso mesmo. Será na quinta-feira, às 19h30, na sede do CEA, do Centro de Educação e Autopesquisa do IPC, na rua Rui Barbosa, 820, na Sobreloja. E estaremos com Guilherme Pio, com esse tema, retrocognições, relembrando o passado. Relembrando o passado. Um abração, Guilherme. A Rosana Briotto, muito bom. Obrigada, Rosana. A Noemi está perguntando assim, se a assistência vier naturalmente, a gratidão vem logo a seguir? Seria isso? Sim, Noemi. Se você assiste, tem um processo de gratidão que é muito bacana. Quando você assiste alguém, geralmente essa pessoa fica grata a você por aquela assistência. Quando você estiver precisando de ajuda, certamente essa pessoa vai querer te ajudar em retribuição. E aí vai nascendo a amizade evolutiva, né? Então eu penso assim também. Tem a Licínia também, olha. Oi, Licínia. Um abração também. Muito obrigada por estar aí com a gente. Tá bom? A gente está se encaminhando para o final do programa. Hilton? Avisar o seguinte, que assim como em Foz do Iguaçu temos essa palestra, em várias cidades do país também temos atividades, né? Então é só acessar o site www.ipc.org para ver qual a programação, qual o dia da palestra, que sempre é um tema que tem a ver com o nosso dia a dia e para ampliar o nosso parapsiquismo, né? E nossa evolução. E lembrar também que na sexta-feira, toda sexta-feira tem uma atividade gratuita aqui no CEA Foz do Iguaçu, que é o Energolab, um laboratório de técnicas energéticas positivas. Então também atividade gratuita, às 19h30, todos estão convidados para entender melhor o que é essa energia que a professora Ana Luísa acabou de falar. Perfeito. E nós temos atividades gratuitas em todas as nossas unidades distribuídas aí pelo país e até fora dele. Tá bem? Ana, para a gente encerrar, né? Que recadinho você daria para as pessoas para elas estarem em paz? Não deixe de fazer jamais autopesquisa, de olhar para você no sentido não de autocentrado, mas ver assim, o que eu preciso reciclar nesse momento, ou o que é que temos para hoje, em termos de reciclagem intraconsciencial, né? Qual é a da vez? E a gente se dedicar àquilo pouco a pouco, parte a parte, sempre, né? É um processo contínuo, aos poucos, mas que tem uma eficiência muito bacana. Eu queria mandar um beijo para o Rogério também, que é professor do IPC lá em Florianópolis. Tem várias pessoas que estão assistindo aí que a gente conhece. E é bacana no Dia Internacional da Amizade ter tantos amigos juntos, né? Então isso é muito gratificante também. Valeu, muito obrigada, Noemi. Muito obrigada, Rogério, Jacira, Melissa.
E aí, para encerrar, já passo a palavra para o Hilton, que ele vai falar para a gente qual é o tema da próxima semana. O que eu gostaria também de deixar como recadinho para as pessoas é que, às vezes, a paz, ela é muito buscada em cima de uma condição que a gente já conhece. E talvez a gente tenha que se abrir para outras condições para poder experimentar a paz que a gente busca. E para isso, além do movimento, e a gente falou aqui o tempo todo de busca de movimento, é importante a gente construir novas referências, principalmente referências de bem-estar, não é? Nós falamos de emoção e as pessoas ficam muito em cima do pseudo-bem-estar que a emoção pode trazer. Mas talvez aquela paz, aquele sentimento de felicidade que a gente busca, está numa outra condição, que é uma condição que talvez nós não conhecemos, mas que nós precisamos nos abrir para buscar, para experimentar o diferente e construir outras referências de bem-estar, ok? Hilton Gunso, então, qual vai ser o nosso tema da próxima semana? Então, estaremos juntos no dia 6 de agosto com o tema Você escolheu seus pais? Então estaremos aqui para discutir esse assunto. Olha para esse tema. Quem é que tem problema com pai e mãe? Não, e lembrando o seguinte, que agosto é comemorando o Dia dos Pais, né? Perfeito. Então tem tudo a ver. Em alusão ao Dia dos Pais, nós vamos trabalhar esse tema. Você escolheu? Você acha que você escolheu? Você acha que os seus pais, eles são adequados para você? Desculpe a palavra adequado, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu não mereço, eu não mereci. Ah, merece sim, é só ter uma retrocognição que merece sim. Será que você merece? Será que você tem relação com isso, com a família que foi constituída para te receber? Olha, não dá para perder. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada, Ana Luísa. Muito obrigada, Hilton. E a gente volta, então, na semana que vem. Até lá. Até lá. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo, uma produção